Começando esse vídeo já com duas notícias maravilhosas. A primeira é que o Santos finalmente voltou a vencer na temporada e a segunda é que com essa vitória e o empate do Velo Clube, o Santos não tem mais nenhuma chance de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Graças a Deus. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Seria da Vila. Gente, vencemos, voltamos a vencer depois de 8 jogos. O Santos finalmente volta a vencer na temporada. A gente chega a 9 pontos no Campeonato Paulista. E com o empate, do Velo Clube diante do RB Bragantino, o Santos não tem mais nenhuma chance de brigar para não cair nesse campeonato, porque o Velo Clube ficou com 5 e o Santos, como eu disse, chegou a 9. Então, mesmo que o Santos perca no último jogo, que é inclusive diante do Velo Clube, não tem mais nenhuma chance de nenhum desse time ultrapassar a gente. Então, outros times sim ainda estão ali na briga para sair desse sufoco que é o rebaixamento no Paulista, mas o Santos por si só agora só tá olhando para a parte de cima da tabela e quem sabe tentar uma classificação, as chances são difíceis, não vou negar pra vocês, eu acho que vocês mesmos devem saber disso. Não vai ser fácil conseguir uma classificação, porque não depende só da gente, depende também de outros resultados, de outras partidas, de uma combinação de resultados ali, por exemplo, algum time que tá lá em cima tropeçar, porque o Santos tem chance de chegar a 12 pontos. E são jogos bem difíceis também na parte de cima, por exemplo... Deixa eu pegar aqui, que tem 2 times que se matam. Acho que o Botafogo e o Capivariano, eles se enfrentam. Então, assim, o Capivariano tem chance de classificação. O Botafogo também tá ali brigando dentro já da zona de classificação. Só que como eles se enfrentam, um vai tirar ponto do outro. Então, é interessante essas partidas. E o Santos tem, sim, chance de classificação. Vai depender uma parte da gente, de fazer a nossa parte e vencer o nosso jogo, que vai ser em casa, diante de uma equipe que basicamente tá brigando ali pra não cair, então não vai ser um jogo fácil também. O Velo Clube, como vocês viram, conseguiu arrancar esse empate do Bragantino, só que esse empate diante do Bragantino, o Velo Clube chegou nele através de um pênalti marcado, que eu confesso pra vocês que eu não achei pênalti. Então, a gente tem que ficar esperto nisso também. Porque na nossa partida ontem, por exemplo, na reta final do jogo, o que mais se viu foi o juiz tentando, o VAR, na verdade, parando o jogo toda hora ali, tentando encontrar. Foram 2 lances de possível pênalti e um lance de uma possível expulsão. E não foi pênalti nenhum dos 2 lances e não foi pra vermelho também. Mas mesmo assim, ficou um tempo checando ali pra ver se encontrava alguma coisa. Inclusive, morri de medo de repetir o mesmo cenário que aconteceu lá contra o Guarani no início do Campeonato Paulista, onde a gente tomou o gol de empate nos minutos finais, ali no último lance. Eu morri de medo porque o Noroeste, ele tava muito em cima do Santos, O Santos, no final do jogo, meio que apagou bonito e o Brasão precisou começar a aparecer mesmo na partida. E a nossa defesa sumida, Pra variar, a nossa defesa totalmente... a Deus dará. Não gostei dessa parte. Mas enfim, já falei muito dos outros jogos. E eu citei outros jogos justamente por conta dessa situação do Santos na tabela. Mas vamos falar da partida, porque o Santos ele não fez um jogo ruim, mas também não fez aquele jogo maravilhoso. Por quê? Mesmo que a gente melhore ali no segundo tempo em algum momento... Eu esperava mais do Santos porque a gente tava com um a mais, Mas vamos voltar lá no primeiro tempo. Pra falar do primeiro tempo do Santos, a gente abre o placar bem cedo na partida e eu acho que isso ajuda a trazer um gás maior pra equipe e tira aquela pressão, de obrigatoriedade de vencer o jogo. É claro que a gente tinha obrigação de vencer o jogo mesmo jogando fora de casa, só que essa obrigatoriedade acaba fazendo o time ficar nervoso. E quanto mais tempo demora pra sair o gol, mais nervoso o time vai ficar, mais pressão a torcida vai colocar. Então, ter feito o gol logo no início da partida, com certeza livrou o Santos ali de uma pressão inicial que poderia atrapalhar todo o nosso jogo. Bom, o Santos chega ao gol ali, então, com o Escobar, numa jogada do Escobar, ele finaliza pro gol. E daí tem o desvio e meio que a bola entra como se fosse um gol contra. Mas, gente, vamos dar o gol pro Escobar, Porque a bola já tinha a direção do gol. E pela regra ali, o gol precisa ser marcado pro Escobar. Enfim, a gente abre o placar com esse 1-0 e a gente chega a ampliar, mas
o Gabriel, num gol do Gabriel, na verdade, só que o Rony estava impedido no lance, então o gol é anulado. Na sequência, vem o gol do Noroeste, o famoso balde de água fria, porque o jogador do Noroeste, inclusive foi o mesmo zagueiro ali que fez o gol contra de um lado, ele cabeceia sozinho pro gol e empata o jogo. Eu sei que eu defendi a defesa do Santos recentemente, acho que no penúltimo jogo, falando sobre a questão da bola aérea, falando que, olha, nesse jogo o Santos foi muito bem na bola aérea, conseguiu ganhar bastante de cabeça. Pois bem, foi só aquela partida, porque no jogo de ontem, por exemplo, a gente não ganhou nada, nem no ataque, nem na defesa, principalmente na defesa. Então, assim, em questão de bola aérea, a gente fez um jogo bom, só que depois os outros foi uma negação, né? Tivemos atuações pífias dos nossos zagueiros e dos nossos laterais e dos nossos jogadores de defesa, porque assim, muito difícil ganhar de cabeça. A gente não consegue ganhar uma bola de cabeça. Nem no ataque, nem na defesa. Os caras sobem sozinhos. Parece que os jogadores têm medo de pular ali pra tentar tirar. Inclusive, na marcação desse cara, ele é um pouquinho alto, né? Que é zagueiro. Quem tava marcando ele era o Barreal. E o Barreal, a gente sabe que ele não é tão alto assim. E ele nem chega a pular no lance. Então, fica complicado a gente tomar gols bestas desse jeito. Porque pra mim é um gol besta. Um gol que o cara tá sozinho e faz o gol é um gol besta. Cadê a marcação ali em cima dele tentando fazer alguma coisa pra evitar aquilo? Não teve, não tinha. Então, foi um gol besta que a gente tomou, que poderia ter colocado tudo a perder, né? Mas, graças a Deus, a gente depois faz o segundo, mas a gente já fala disso. Por quê? Porque ainda no primeiro tempo a gente teve alguns momentos importantes na partida. Primeiro, o Barreal saindo, graças a Deus não foi nada demais, foi só uma trombada ali que ele começou a sentir a lateral, mas não foi nada muito grave. E nisso, o Roleiser entra no lugar do Barreal, o Roleiser que começou no banco e entrou. Gente, o Roleiser super apagado de novo. Eu acho que já é um terceiro, quarto jogo seguido que ele tá super apagado. Eu já falei isso no jogo passado, falei no jogo retrasado. O problema do Roleiser é esse, ele não é um jogador ruim. Eu gosto dele como jogador, eu acho ele muito técnico, mas falta nele a constância. Quando ele quer jogar, ele realmente faz um jogo, olha, de tirar o chapéu. Mas não é todo jogo que ele é assim. Ele não tem essa constância. Fora que quando ele começa jogando, por exemplo, ele não aguenta até o final da partida. E quando ele começa no banco, ele entra no segundo tempo, porque senão ele não aguenta também o jogo inteiro. Esse é um dos problemas dele. O outro problema é essa falta de constância dele. Tem jogo que ele brilha e fala, meu Deus, que jogador é esse? Incrível, que visão de jogo, mas tem jogo que ele não aparece, tem jogo que ele fica sumido, tem jogo que é só passe errado. Então essa inconstância do Roleiser tá me chateando um pouquinho, porque eu esperava que ele tivesse um pouco mais de constância nas partidas, e infelizmente isso não tá acontecendo. Mas enfim, se de um lado o Roleiser não foi tão bem assim, quem conseguiu dar conta do recado e fez um jogo muito bom foi o Gabriel Bom Tempo, né? Ele entra ali no meio campo pra substituir o Gabriel Menino, que foi expulso lá no jogo contra o São Paulo. E o Bom Tempo, ele faz um jogo muito bom. Eu gostei muito do Bom Tempo ali no meio campo. Eu sei que é meio difícil porque a titularidade é do Gabriel Menino. O Gabriel Menino tem mais experiência. Inclusive, eu também sou a favor do Gabriel Menino ser titular, só que a gente já percebeu que o Bom Tempo, quando precisa dele, ele vai entrar e vai resolver. Na temporada passada, em alguns momentos, eu cheguei a criticar o Bom Tempo, porque ele tava com uma certa inconstância também. Às vezes ele não entrava tão bem. Só que a gente tem que entender também que muitas vezes não é nem o jogador que é ruim ou que não tá fazendo as coisas ali, principalmente falando de jogadores da base. É o momento do time que não ajuda. Se o time não tá conseguindo vencer, se o time tá enfrentando dificuldades, você pega um jogador da base e joga na fogueira, é óbvio que ele não vai ter um bom desempenho, porque a pressão vai cair em cima dele também. Por mais que a torcida não grite o nome dele e xingue o nome dele, ele vai sentir a pressão, porque ele sabe que se ele errar, a torcida pode virar contra ele. E a gente sabe que o jogador de base não quer que isso aconteça, eles querem mostrar serviço, querem ir pra cima, quer fazer bons jogos pra torcida abraçar eles, né? Então eu acredito que
quando o Bom Tempo tava jogando na temporada passada, em alguns momentos ele não foi bem. E em alguns momentos ele realmente merecia banco, por mais que os treinadores ali insistiam muito nele. Mas eu acho que no jogo de ontem ele foi muito bom. Porque o Bom Tempo é um jogador que eu gosto também, sabe? Eu acho que ele é um jogador bom. Só que tem essa questão também. Na temporada passada eu cheguei a criticar ele em alguns momentos justamente por esse motivo. Mas agora, não sei nem se a gente pode falar isso, porque o Santos é a segunda vitória do Santos em 9 jogos na temporada. Então, a gente não tá no nosso melhor momento também, mas no jogo de ontem, ele conseguiu dar conta do recado ali e substituiu muito bem o Gabriel Menino. Provavelmente na próxima rodada o Gabriel Menino vai voltar, né, obviamente, mas o Gabriel Bom Tempo fez um bom jogo e a gente já sabe que tem alguém no banco caso a gente precise de uma substituição ali nesse meio campo. Falando sobre suspensão, ficar fora de jogos, o Igor Vinícius, ele tomou o 3º cartão amarelo ontem, então ele não vai jogar a próxima partida. E a próxima partida, como eu disse, é contra o Velo Clube. Não é uma partida totalmente decisiva pra gente a nível de coisas ruins, como, por exemplo, se livrar do rebaixamento porque a gente escapou, mas é um jogo importante porque a gente pode conquistar uma vaga aí no mata, né? Mata-mata, mas não é jogo de volta, então é só mata. No mata do Campeonato Paulista, o que seria muito interessante pra gente, né? Tentar ir o mais longe possível na competição, já que o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto nessa temporada e quem sabe a gente não tem chance de engrenar no playoff da competição e, sei lá, chegar numa final, beliscar alguma coisa. Mas isso vai depender única e exclusivamente do jogo diante do Velo Clube. Com essa ausência do Igor Vinícius, a gente começa a pensar um pouco nessa lateral, porque pode ser que o Mike entre. Vocês sabem que eu não consigo lidar muito bem com o Mike no time, né? Eu já fiz várias críticas pra ele aqui no canal, inclusive no jogo passado eu falei sobre aquele lance que ele devia estar na lateral dele e ele tava correndo lá aleatoriamente no meio campo. Então, assim, eu acho que a gente vai ficar um pouco... A gente vai sofrer um pouquinho nesse quesito ali, nessa lateral. Mas vamos ver, né, o que o jogo nos espera nessa próxima rodada. Vamos ver o que nos espera. Enfim, depois de tudo isso, a gente já chega... O Gabriel, inclusive o Barbosa, ele tem mais um lance ainda, onde ele acaba impedido, mas ele finaliza em cima do goleiro, mas ele estava impedido. O Gabriel, ele tem aparecido muito pouco na partida. Eu acho que tá faltando a bola chegar um pouco mais lá na frente, ou ele tentar participar mais do jogo, porque não é o primeiro jogo que ele tá totalmente sumido da partida. Em outros jogos, ele também ficou sumido. Inclusive, eu cheguei a falar disso pra vocês, então eu tô sentindo um pouco de falta do Gabriel Barbosa nas partidas. Ele precisa buscar aparecer mais porque a gente precisa dele, né? Precisa muito, com urgência, inclusive. Mas, enfim, a gente tem o segundo gol do Santos ali, graças a Deus, a gente volta à frente do placar com o Rony. O Rony, ele balançou as redes, primeiro gol dele com a camisa do Santos, o que foi muito bom, né? Um gol que, assim, aos moldes do que foi o gol do Santos sem nenhuma marcação, ele também tava sem nenhuma marcação, né? Ao gol que o Santos tomou, no caso. Ele também tava sem nenhuma marcação num cruzamento ali do Igor Vinícius, ele vai e empurra pro gol. Gol do Santos 2-1. E é importante ressaltar que eu achei que o segundo tempo fosse ser um segundo tempo muito tranquilo pra gente, onde o Santos poderia, inclusive, ampliar o placar e, sei lá, conquistar o saldo de gol, já que o nosso saldo de gol atualmente é -1, né? Então, o saldo de gol também vai ser importante para a próxima rodada, dependendo de como terminar os resultados ali dos jogos. Só que não, o Santos não conseguiu. E por que eu achei que a gente ia conseguir o saldo de gol? Calma, deixa eu falar sobre isso. Porque o Noroeste teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, né? Numa tesoura que o jogador deu ali no Zé Ivaldo, ele acabou sendo expulso. Então, eu pensei, bom, o Santos vai ter um a mais, a gente tá com o resultado a nosso favor, vamos pra cima, vamos ampliar o placar e quem sabe conseguir um saldinho legal de gol. Pois bem, a gente até começa o segundo tempo bem, a gente consegue fazer algumas jogadas, só que o Santos não tem a constância de ficar assim até o final, porque no final da partida a gente começa a sofrer muito. E ao longo do segundo tempo a gente perdeu muitas oportunidades de gol. A gente até chegava ali, só que a gente faltava o quê? Finalização. Isso me mata muito, porque o Santos, ele tava com a bola, ele tava no ataque, o Noroeste quase não chegava,
só em contra-ataques, só que o Santos não finalizava. Aí então você pega, o time do Santos tem a bola, tá jogando ali no campo de ataque, mas não finaliza. Aí o Noroeste recupera a bola, desce rápido, finaliza. Aí o Brasão tem que aparecer e fazer boas defesas. Isso que me estressa no Santos, essa falta de finalidade da jogada. O Santos não finaliza e precisa finalizar, precisa arriscar, precisa chutar. Mas o Santos tem dificuldade em fazer isso. Tanto é que o goleiro do Noroeste, acho que não fez uma defesa assim, tipo, uou, no segundo tempo, mesmo o Santos estando mais em cima ali. Diferente do Brasão, que fez defesas, assim, ali, importantes. Graças a Deus, né? Ainda bem que a gente tem goleiro, pelo amor de Deus. Porque se não fosse, Nossa Senhora. Mas, enfim, eu gostei do jogo do Santos, porque a gente ganhou e porque a gente teve bons momentos da partida. Mas não foi um jogo perfeito, assim. E era pra ter sido um jogo melhor por parte do Santos, justamente porque a gente pegou um adversário que, tecnicamente, não é muito técnico, né? Não é muito técnico, porque o Noroeste, por exemplo, hoje tem 5 pontos no campeonato, né? Tudo bem que o Santos só tinha 6 antes dessa partida, mas enfim, a gente tá falando de 2 times que têm realidades muito diferentes. Então é importante a gente falar sobre isso, porque o Santos tá apresentando dificuldades até diante de equipes que são tecnicamente inferiores a ele, né? Enfim, não gostei muito desse quesito, mas tô feliz que a gente ganhou. Não me entendam mal, eu tô feliz que a gente ganhou, mas é claro que eu não vou deixar essa vitória, esses 3 pontos, mascarar o que foi o jogo, porque tem muito jogo ainda nessa temporada. Se a gente mascarar os erros quando vence, a gente nunca vai corrigir nada. Então, a principal coisa que o Santos precisa... As 2 principais coisas, na verdade, que o Santos precisa corrigir. Primeira, a parte defensiva. Precisa defender melhor. Tá defendendo de uma forma horrenda. E segundo, finalizar mais, porque o Santos não tá conseguindo finalizar o tanto que tem proposto o jogo. Então, isso tá me matando também. Aí a gente teve, né, algumas alterações. Como eu disse pra vocês, o Roleiser, ele entra logo no início do jogo ainda, né, com a substituição ali do Roleiser por conta da lesão. Aí a gente teve também o Lautaro Dias e o Tassiano entrando. E o Vojvoda, ele tira o Rony e o Gabriel Barbosa. Como eu disse, o Gabriel Barbosa não estava jogando tão bem assim, mas eu não teria feito essa substituição. O Rony, por outro lado, estava jogando bem, então eu também não teria feito essa substituição. Entendo o fato do Vojvoda ter tirado eles por conta dos minutos em campo, entendo. Mas não teria tirado, pelo menos não tão cedo, porque o jogo ainda não estava decidido. 2-1 era um resultado perigoso justamente por conta dos escapes que o Noroeste estava tendo e chegando ao ataque. Então, a qualquer momento, poderia dar ruim, entendeu? Então, o que ele faz? Ele tira esses 2 jogadores, coloca o Tassiano e coloca o Lautaro. A torcida estava pedindo o Robinho, só que o Robinho não vem. E nessa substituição, a torcida começa a chamar ali o Vojvoda de burro, justamente porque colocou o Lautaro, mas não tirou ali, não colocou, na verdade, o Robinho, que era o que a torcida queria. O Vinícius Lira também entra no lugar do Escobar, né? E aí a gente tem, gente, o Nadson entrando. Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, porque, primeiro, o jogo tava difícil, tava complicado na reta final. Tava chovendo, o campo tava pesado e os caras tava batendo sem dó também, né? Vamos combinar que o Noroeste fez faltas bem pesadas em alguns lances lá e muitas vezes o juiz nem marcava, enfim. E ele coloca o Nadson, um menino que tá subindo agora, que é muito novo ainda, para um jogo desse que muita coisa pode acontecer e que a gente poderia até sofrer um empate ali, que seria lamentável. Então, não gostei dessa substituição específica que o Vojvoda fez. Mas, enfim, no final deu tudo certo. O Santos conseguiu sair com a vitória desse jogo. Mas é aquilo, é um jogo onde a gente venceu, mas a gente tem que analisar alguns pontos, porque não dá pra continuar errando da forma que a gente tá errando. Sabe quando a gente vence um time e eu sempre venho e falo, olha, aconteceu isso, beleza, só que se a gente tivesse pegado um adversário um pouco mais forte, a gente teria sofrido? É justamente sobre isso. Se a gente tivesse pegado um adversário mais forte, a gente teria sofrido. Então, isso não pode acontecer. Eu poderia ficar aqui agora, gente, já que eu terminei de falar do jogo, eu poderia falar sobre toda
a situação do Santos de uma possível classificação aí, porque como eu disse, o Santos está em 10º com 9 pontos e tem chance de classificação ali, só que vai depender muito do resultado dos outros times também, de fazer a nossa parte principalmente pra gente conseguir chegar a 12 pontos ali e figurar provavelmente dentro da tabela de classificação ali dos 8 primeiros lugares, mas também a gente precisa torcer para que outros times tropecem. Por exemplo, como eu disse para vocês, o Guarani vai pegar o Palmeiras. Palmeiras e Guarani, na verdade. O Palmeiras tá jogando nesse exato momento contra o Corinthians. Deixa eu ver quanto tá o jogo. Na verdade já acabou e o Palmeiras venceu, o que é maravilhoso. É maravilhoso porque o Palmeiras pode brigar por liderança na competição, né? E a gente sabe que o líder da competição sempre vai ter a vantagem de jogar em casa. Então, se o Palmeiras pensar um pouco, ele vai querer vencer o Guarani. Porque o Guarani tem 11 pontos. Alguém de dentro dessa tabela ali, gente, do Corinthians ao São Paulo, Corinthians, Guarani, Botafogo e São Paulo, esses 4 times, alguém tem que deixar de pontuar pro Santos conseguir passar ele. Apenas isso. Se um desses deixar de pontuar, a gente entra. E o Cabo Veriano que tá na nossa frente com 10 pontos, né? Então, assim, um desses não pode pontuar e a gente tem que pontuar pra gente conseguir entrar. Dá pra classificar. É meio difícil, vai precisar de chegar no dia pra gente poder ver o que vai acontecer, só que a gente tem chance real de classificação. Agora a gente só tem que esperar chegar o grande dia, lembrando que todos os jogos vai ser tudo no mesmo horário, né, no domingo, 8h30. E é isso, vamos ver no que vai dar, vamos ver como é que vai urdir esse jogo e essa possível classificação do Santos. Comenta aqui o que vocês acharam da partida. Comenta o que vocês esperam para essa última rodada do campeonato. Lembrando que o Santos ainda tem jogo no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, né, contra o Atlético Paranaense. Então, a gente não tá pensando ainda no Veloclube, numa possível classificação. A gente tá pensando aqui no Campeonato Brasileiro, porque a gente só tá com 4. Fui longe agora, a gente só tá com 1 ponto no Campeonato Brasileiro, então pontuar é importante. A gente sabe que jogar fora de casa contra o Atlético é muito difícil, o Atlético Paranaense é muito difícil, então a gente precisa focar em pontuar fora de casa pra não ficar na situação incômoda que é a parte de baixo da tabela ali do Campeonato Brasileiro. Enfim, eu vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam da partida. E eu espero muito que o Santos resolva engrenar, porque o que a gente tá precisando é de uma sequência de vitórias, porque faz tempo que isso não acontece, né? Aconteceu no final do ano passado, só que tem que acontecer esse ano também. Uma sequência de vitórias pode mudar o rumo da nossa temporada, e é isso que eu espero, né? E eu acho que vocês também estão esperando isso. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!